Glória a Deus. E eu quero poder compartilhar uma palavra com vocês em relação a isso, tá? Falar um pouquinho de manutenção, porque é necessário a gente estar em manutenção constantemente. Amém? Sabe o que significa manutenção? A ação de manter, né? Sustentar, consertar ou conservar alguma coisa. Amém? Então, se nós não fazemos a devida manutenção a certas coisas, elas vão estragar ou elas vão ficar, né, não do jeito que deveriam. Tem algumas coisas que vão se desgastando com o tempo. E é necessário a gente fazer manutenção. Se nós falarmos mesmo de manutenção de carro, nós vamos ver que o carro a gente não pode simplesmente andar, né? Cada certo tempo a gente tem que parar, pelo menos tem certas coisas que a gente consegue fazer, né? Trocar água, trocar óleo, não sei o quê, né? Mas tem coisas que a gente tem que levar na oficina, porque se nós não levamos, nós corremos o risco, né? E pode ser o melhor carro, isso não é o problema, ou esse não é o ponto, né? Pode ser o melhor carro, mas até o melhor carro precisa de manutenção. Até na Fórmula 1, né? A Fórmula 1 tem os chamados pit stop, né? Que é onde, depois de rodar tanto, eles chegam naqueles boxes, né? Onde tem uma equipe de mecânicos, e eles vão lá e trocam os pneus e abastecem novamente combustível. Eu sempre penso, esses carros alcançam uma velocidade tremenda, né? Quanto? 300 quilômetros, mais ou menos. 300 quilômetros. Então, a tecnologia dos pneus pode ser maravilhosa, mas sempre haverá um desgaste, né? Pelas viradas, eles tudo bem, eles administram, né? Essa questão para poder chegar no tempo certo no box dos mecânicos, e ali a equipe tem que ser perfeita. Até eles têm competição, né, de quem são os mais rápidos, quem consegue trocar os pneus, ele tem que encaixar nos limites, nas marcações, né, e eles fazem a troca dos pneus e ele consegue. Se ele não fizer isso, ele pode ter o melhor carro, mas se ele não fizer a manutenção cada certo tempo, pode acelerar o máximo que ele quiser, mas ele não vai conseguir. Depende do que ele estiver fazendo no seu carro. A nossa vida também tem que passar por isso. E olha que os carros da Fórmula 1, por exemplo, a cada dia vão melhorando, né? Com mais potência, com mais tecnologia. Só que isso vai requerer de que a manutenção seja também mais necessária. Por quê? Porque o desgaste é maior, o gasto é maior. Então, quanto mais velocidade, a gente mais manutenções tem que fazer. E na nossa vida também, irmãos. Depende do ritmo que a gente leva na nossa vida. De vez em quando nós devemos pensar nisso. Se eu continuo nesse mesmo ritmo e não dou uma parada para Deus tratar comigo, para Deus me revelar as coisas que eu preciso mudar, para Deus falar para mim o que precisa ser transformado, eu posso acelerar ao máximo, vai chegar uma hora que eu vou parar de vez. E essa não é a ideia. Você deve parar por um tempo para fazer manutenção e continuar a corrida. Essa é a ideia da manutenção. Não é você ficar parado. Se você ficar parado de vez, vai ser porque você nunca fez manutenção no passado. Então já gastou tudo, as peças, chegou a quebrar algo que já não é tão fácil de reparar. Então ali, obviamente, nós não temos mais manutenção. Ali, ou você é trocado, né? Porque não presta mais, não serve mais, ou realmente o gasto será muito alto. Então é necessário certas vezes a gente dar uma parada na nossa vida, ouvir a voz de Deus, entrar na oficina de Deus e deixar Ele trabalhar em nosso coração. Se nós continuamos nesse ritmo e achando que está tudo bem, está tudo certo, vai chegar uma hora que a gente não vai aguentar. E nós vamos parar obrigatoriamente, sendo que nós poderíamos parar voluntariamente para fazer uma manutenção em nosso coração. Amém? Cada um tem um ritmo, cada um tem uma família, tem um emprego, tem uma vida, tem uma correria, tem uma forma um estilo de vida. Só que chega uma hora em que nós devemos parar e ver se realmente está tudo certo na minha vida.
Ver se realmente querer alcançar algumas coisas, não estou deixando outras de lado. Se realmente os meus objetivos estão certos, se a minha motivação para fazer tal coisa está certa, se a minha família está bem, se o meu relacionamento está bem, se o meu casamento está bem, eu preciso parar. Se eu continuo, pode ser que lá na frente eu tenha que parar de vez. E nós não vamos parar de vez, nós vamos fazer manutenção, amém? Quem está aqui hoje? Eu quero que você leia comigo 1 Samuel 22, versículo 1 e 2. 1 Samuel 22, versículo 1 e 2. Eu quero poder dar alguns exemplos para vocês de pessoas que deram uma parada na sua vida para fazer manutenção. Deram uma parada na sua vida para deixar Deus trabalhar no coração deles. E depois dessa manutenção, eles tiveram forças para continuar essa corrida. Amém? 1 Samuel 22, versículo 1 e 2. Acharam? Diz assim: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. Então, em primeiro lugar, Davi chegou no box, chegou no pit stop chamado Adulão. Ali chegou na caverna fugindo, mas ele chegou em lugar de tratamento. Chegou em um lugar onde Deus iria tratar profundamente com ele. Mas não somente ele chegou, senão chegaram outras pessoas, outros homens. Versículo 2: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Olha a classe de homem que chegou perto dele. Se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém? Então, não somente Davi entrou no pit stop, senão também 400 homens. E não era qualquer tipo de homens, senão eram homens, nós poderíamos resumir assim: homens amargurados, homens endividados e homens aflitos. Esse era o tipo de homens que chegou junto com Davi numa caverna chamada Adulão. Eles estavam fugindo, do reinado, porque estavam devendo. Eles estavam amargurados, eles estavam passando por um momento difícil, onde se fazia necessário uma manutenção. Se fazia necessário que Deus trabalhasse no coração de cada um. E foi assim que aconteceu, não somente com Davi, senão com todos aqueles homens. Deus começou a tratar lá dentro dessa caverna o coração deles. A tal ponto que se você vai para o capítulo 23, você vai ver que Davi não trata eles como homens amargurados, endividados ou aflitos, senão que ele chama eles de outro nome. São agora os valentes de Davi. Homens de guerra, homens formados na guerra, pessoas que foram treinadas para a guerra, junto com Davi. Tanto é que um deles tinha a capacidade de matar muitos, com uma força fora do normal. Quem? Aqueles mesmos 400 que entraram na caverna, endividados, amargurados e aflitos? Sim, os mesmos. Só que lá dentro, alguma coisa aconteceu da parte de Deus, que quando eles saíram, que quando terminou o tempo de manutenção, eles já não eram as mesmas pessoas. Eles foram conhecidos como grandes guerreiros, como os valentes de Davi. Amém? Então, quando nós paramos para deixar Deus tratar na nossa vida, não é para continuar da mesma forma, senão é Deus trabalhar em nós, abastecer o combustível para a gente continuar ainda mais rápido a nossa corrida. Amém? Quantos creem nisso? Que Deus faça manutenção nesta noite em nosso coração. Temos outro homem, que eu falei faz um pouco de tempo aqui na igreja. Elias passou também pelo pit stop, 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. 1 Reis 19, versículo 9. Diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias, que estava fugindo também de Jezabel, passando pelo momento mais difícil da vida dele,
Ele chegou, foi para o deserto e foi parar naquela caverna. E foi nessa caverna onde Deus começou a tratar com ele. Foi ali que Deus se apareceu para ele. Veio, lembra, do vento forte, veio o terremoto, veio o fogo e depois veio aquela voz suave, né? É Deus se revelando a vida dele. Para quê? Para que ele continuasse. O próprio anjo fala para ele: ei, come aí, porque tem um longo caminho lá na frente. Então você precisa se alimentar. E foi daí que ele foi lá e ungiu 2 reis, ainda ungiu o seu sucessor, que seria Eliseu. Então quando Deus entra na nossa vida para nos tratar, não é para a gente ficar aí permanentemente, senão para a gente se renovar, se abastecer e a gente continuar essa caminhada, continuar essa corrida. Amém? Irmãos, uma das coisas que você tem que entender: ou você para ou Deus te para. É assim. Ou você para um pouco, ou Deus te para. Ou Deus te para. E só que Deus, né? Às vezes nós não entendemos, como nós escutamos um testemunho. Às vezes Deus usa umas formas meio complicadas para tratar com a gente, né? Porque a gente não quer parar. A gente está com a nossa vida e vai. Deus falando de várias formas: para. Aí a gente não para. Só que chega uma hora que ele quebra as pernas. Vai parar? Agora deixa eu falar contigo. Agora deixa eu tratar com você. Agora quem vai falar sou eu. Você vai ficar quietinho aqui. Eu vou tratar com o teu coração. Eu vou mudar o que tem que mudar. Eu vou ajustar. Vou apertar o que está solto. Vou trocar as peças que tem que trocar. Vou abastecer você. Você vai ficar zerado. Agora, continue. Mas se a gente não faz isso, cada certo tempo eu sento com a minha esposa. Sento com ela e falo assim: irmão, vamos conversar da nossa vida. O que precisamos fazer? O que precisamos mudar? Como é que tem sido a nossa vida até agora? Em que eu tenho mudado? O que você tem mudado? O que a gente precisa melhorar? Várias vezes ela falou, sem eu perceber, fala assim: você mudou esse último tempo. Você não era assim. O que aconteceu contigo? E eu começo a pensar: nossa, nem eu tinha percebido isso. A gente dá uma parada. Vamos dar uma volta. Vamos lá sair. Vamos esquecer de tudo. Vamos dar um break. E vamos conversar. Vamos conversar de nós, vamos conversar da nossa família, não vamos misturar com trabalho, com passado. Vamos falar de nós, do futuro. Na nossa vida espiritual, no nosso ministério. Se a gente não faz isso, nós não deixamos Deus agir na nossa vida, nós fazemos tudo por nossa conta. Segundo a nossa cabeça. E aí o que acontece? Quando você não para, vem o esgotamento, o cansaço. E às vezes o cansaço não é somente físico, mas é um esgotamento espiritual, emocional, mental, que você não consegue continuar. Não é que você não tem força, não é que você não tem ânimo, senão que é a sua cabeça, é o seu emocional, que não dá mais, sabe, aquela estafa. Quem já passou por isso? Uma vez passei por uma estafa emocional, onde tudo me irritava, irmão. Eu não conseguia, me tornei intolerante com tudo, com coisas pequenas que outrora nunca teria reagido dessa forma. Mas hoje estava acontecendo. E eu percebi que se eu não tratava o meu emocional, se eu não descansava, se eu não deixava Deus tratar comigo, eu ia acabar parando de vez. E nós precisamos dar uma parada na nossa vida. Nós precisamos dar um giro muitas vezes de 180 graus. Você está indo para lá, não, agora vou para o outro lado. Segundo a direção de Deus. Vamos com a nossa família e os projetos e o trabalho e os filhos, né? E aí vai a cabeça. Só que tem uma hora que você precisa pensar para onde você está indo.
Você precisa parar e falar qual é a prioridade na tua vida. Aonde está Deus em tudo isso? O que é mais importante para você? Por que você descuidou algumas coisas? Por que você desviou do caminho? Amém? Estamos aqui? E eu quero falar de alguém que fez uma parada não muito legal. Ele entrou no pit stop no lugar errado. Quem conhece a história de Sansão? Sansão. Vamos lá em Juízes, por favor. Juízes capítulo 19. Tem um tecladinho aí? Cadê o Rick? Me ajuda aí no teclado. Eu não vou demorar muito. Juízes 19, por favor. Perdão, Juízes 16. Juízes 16. Presta atenção, por favor, na história dele. Eu sei que você já conhece, mas vamos prestar atenção na parte onde ele se envolve com Dalila. Amém? 16, vamos ler a partir do versículo 4. Juízes 16, versículo 4. Diz assim: depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. 7. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, como os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor? Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, presta atenção aqui, aonde muda tudo, no coração de Sansão. 16, e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou um nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado,
ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram um dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Você conhece muito bem essa história. Eu quero que você preste muita atenção no que eu quero dizer. Porque se nós nos colocamos no lugar dele, de Sansão, nós já passamos por diversas coisas. Já aguentamos sofrimento, já aguentamos dores, já aguentamos perdas, já aguentamos críticas, já aguentamos uma série de coisas. Já matamos um leão de um soco como ele fez. Já matamos 1000 com uma queixada de jumento como ele fez. Já levantamos os portões da cidade pesados como ele fez. Já suportamos uma série de coisas, querido. Você como homem que está aqui. Uma série de coisas. Só que chegou uma hora que ele estava cansado. Tanto é que você vê que todas as vezes ele dormia no colo de Dalila. Irmãos, o problema não é estar cansado, senão é aonde você vai descansar. O problema não é você precisar de manutenção. O problema é qual é o box onde você para. Quem é que está mexendo em você? Quem é que está com as ferramentas na mão? Para ajustar o que tem que ajustar. Para trocar o que tem que trocar. Você vai perceber que Sansão estava cansado. E pode ser um cansaço na nossa vida, um cansaço físico, sim, de trabalho. Um esgotamento que vem a partir das muitas tarefas que o homem tem que fazer. Quem já se sentiu cansado alguma vez? Todos nós, né? Mas às vezes é um cansaço emocional. Não sei se parece familiares para você, mas a mulher o dia todo reclamava para ele. Ainda bem que não tem as... Ai, está sendo gravado, meu Deus. Mas imagina, ela estava se vendendo para os filisteus, e ela tinha que descobrir qual era a origem da sua força, para que eles conseguissem amarrar Sansão e vencer. Só que ele não estava a fim de revelar o segredo, só que acabou cedendo. Vocês acham que Sansão não sabia o que ele estava enfrentando? Se Dalila já estava tentando faz tempo matar ele. Aí ele fala: Sansão, me revela o segredo da sua força. E aí ele disfarçando: tudo bem, tá bom, se me amarrarem com não sei o quê. Aí enganou a primeira vez. Poxa, Sansão, me enganou, meu amor. Poxa, você não me ama de verdade. Aí, em outras palavras, aí, enchendo o saco. Todo dia, a mulher. Todo dia, falando disso, me revela a sua força. Sabe aquela técnica? Sabe aquela goteira, irmão? Que incomoda. Tum, tum, e não para. Isso traz um cansaço. Que já brigou com a sua esposa porque já não aguentava mais escutar? Não, elas não são assim. Nós que nos irritamos por isso, né? Mas vem o esgotamento emocional, que traz crise no casamento. Olha o que nós acabamos de ler. Sansão, depois de ser perturbado constantemente, se angustiou até a morte.
Fala assim, não aguento mais essa mulher, meu Deus do céu. Tá bom, se ela quer saber, que saiba. E ele como um tolo, queridos, pensando que ele sabia lidar com isso, que ele saberia lidar com isso. Ali que nós devemos prestar atenção. E que Deus nos livre do colo de Dalila. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Dalila não venceu Sansão, foi Sansão que se entregou. Foi ele que se entregou, porque ele estava ciente de que ele tinha um problema. Ele foi parar no colo de Dalila por um vazio que estava dentro dele, pelo cansaço, pelo esgotamento e pela falta de afeto. Às vezes nós pensamos, e quando a gente olha para nós mesmos, ou para a raça, masculina, nós pensamos que toda a raiz do nosso problema é sexual. Mas você vai perceber que em nenhum momento do relato, da história, fala que eles foram para a cama, que eles rolaram nos lençóis. Em nenhum momento fala disso. Porque o problema de Sansão nesse momento não era sexual. A tentação para ele naquele momento não era isso, era emocional. O que aconteceu? E não esquece do versículo 17 que nós lemos. Sansão deitado no colo de Dalila, abrindo o seu coração. Esse é o ponto. Sansão deitado no colo de Dalila, abrindo o seu coração. Porque qual era a carência dele? Emocional. A ferramenta, presta atenção, queridos. As ferramentas de Dalila não foram as suas curvas, nem o corpo dela, nem o quadril, nem os seus olhos. As ferramentas foram a própria necessidade de Sansão. A falta de carinho, a falta de afeto, a falta de colo. Sansão que já tinha enfrentado todos os inimigos, que não tinha problema com a sua força, que vencia qualquer um. Quando se enfrentou com Dalila, na verdade estava se enfrentando com sua própria necessidade. E foi isso que ela usou para vencê-lo. Eu quero que você entenda, mais do que vencer, porque Sansão não é derrotado, você não é derrotado, você é esvaziado. Ser esvaziado. Sabe por que nós somos esvaziados? Porque nós não paramos. Às vezes a gente critica as mulheres, que quando acontece alguma coisa com elas, imediatamente elas pegam o telefone, pegam o WhatsApp e já começam a falar com todo mundo. Menina, não sabe o que aconteceu. Aí já começa a desabafar e a gente fica irritado com isso. Pô, tu tem que estar falando para todo mundo os teus problemas? E às vezes ela responde, eu tenho que estar guardando meus problemas? Quem está mais errado aqui? Eu que falo ou você que não fala? Eu que desabafo demais e você que se tranca demais? Quem vai sofrer mais? A gente não entra no pit stop. A gente passa, continua, sabe? Os pneus desgastando, o combustível acabando, e a gente está aí, achando que está tudo certo. Só que, irmãos, não é corrida de velocidade, não. É estratégia. É estratégia. Você saber fazer as paradas certas. Demorar o tempo que tem que demorar. Ter os mecânicos certos. Ter as pessoas da tua equipe te ajudando. Sozinho não dá. Não é só você sentar no volante e acelerar. Não é isso não. Se você não tiver um mecânico para ver a manutenção, você não vai vencer. Você não vai chegar na meta.
E Sansão não tinha. E por causa que não tinha, foi parar no pit stop errado. Ele foi parar no colo de uma mulher que não queria o seu bem. Foi parar no colo de uma mulher que sabia qual era a carência dele. E se aproveitou disso. E ele querendo carinho, afeto, aconchego, o que ela fez? Usou a sua necessidade para se beneficiar, para ganhar dinheiro no caso dele. E acabou com a vida dele. Se ele tivesse outro lugar para ficar, se ele tivesse outro colo. É por isso que você vê empresários que têm tudo, acabam trocando a sua esposa por uma prostituta, e a sua esposa se torna uma colega de quarto. Pastores, líderes, acabam fazendo isso. Poxa, que meu casamento, pastor, você não sabe como está meu casamento. É você que tem que saber quem é que faz manutenção em você. Sou eu que tenho que fazer. Você escolhe a oficina. Quem está entendendo? Cuidado quando você está cansado, porque é o momento que você se torna vulnerável. Foi por isso que Sansão se entregou. E todas as vezes que ela fazia a pergunta, o que ela fazia? Fazia ali dormir. Dorme aí, bebê. Vai soltando tudo. Solta tudo. Aí ele dormia. Aí ela maquinava tudo. Você está entendendo? Nós precisamos saber aonde nós vamos. Dalila foi o adversário mais terrível que Sansão enfrentou, porque ela descobriu a fraqueza daquele homem forte. E sempre tem. Nós devemos descobrir qual é a Dalila em nossa vida. Pode ser que não seja uma mulher, mas vai ser tudo aquilo que suga as tuas forças. Pode ser até o teu próprio trabalho, a tua Dalila. O teu próprio celular, o teu computador entrando em pornografia. Sugou as tuas forças, você já não tem cabeça para fazer mais nada. Ou pode ser que seja uma mulher mesmo. O teu pit stop tem que ser Deus. O teu lugar de manutenção, a oficina onde você tem que ir, tem que ser a presença de Deus. Sabe por quê? Porque foi, irmãos, você sabe a diferença de levar em qualquer mecânico do que levar na autorizada. Eles têm as peças originais. Foi Deus que te criou, irmão. Ele te conhece como ninguém. Você não pode esconder para Ele nada. Ele sabe a nossa fraqueza. Mas em vez de ir para outros refúgios, para o colo de outras pessoas, para outro tipo de oficina, irmão, volta, sai daí. Sai daí em nome de Jesus. E volta para a oficina. Deixa Deus tratar contigo, deixa Deus deixar você em boas condições. Deixa Deus trabalhar no teu coração, nas tuas emoções. Apresenta as tuas fraquezas para Ele, não para os outros. Não para quem não vai conseguir resolver. Não espera teu casamento estar destruído para você parar e entrar na oficina. Se você vê que já o pneu está meio gasto, se você vê que a direção não está legal, para. Antes de você bater, para e entra na oficina. Às vezes você não sabe nem o que tem, mas entra, está estranho aqui, ó.
Eu não sei o que está acontecendo, mas não está bem. Preciso de ajuda. Ao invés de criticar muitas vezes as mulheres, as nossas esposas, deveríamos fazer bem parecido como elas. Vou procurar ajuda. Vou para a oficina, tá bom? Preciso, sabe, de uma clareada nas ideias. Preciso de apertar os parafusos. Preciso de alinhamento, sabe? De balanceamento. Estou precisando. De me alinhar com a palavra, de me alinhar com os propósitos e a vontade de Deus. Mas você que tem que ir. Não deixe teu carro morrer na estrada, irmão. Aí é mais difícil. É mais difícil. Faça antes de acontecer. Faça antes de você parar de vez. Faça antes de fundir o motor, irmãos. Pare, analisa, olha para dentro de você. Se você não fizer isso, cansado, você vai parar lá na Dalila. E você vai sair como? Sem força, cego e escravo. Eu vou repetir para você. Foi dessa forma que Sansão saiu. Sem força, arrancaram os olhos dele e virou escravo. Um homem de Deus, juiz, governador, que estava dentro dos planos de Deus, que foi separado para Deus desde seu nascimento. Ele acabou entrando no lugar errado, na hora errada. Não faça isso. Não permita isso acontecer com você. Mas vou pedir ajuda, vai ficar sabendo o meu problema. Irmão, alguém saber o teu problema não te faz menos homem. Pelo contrário. Você faz manutenção no teu carro, faz manutenção nas tuas coisas, faz manutenção em você. Deixa alguém saber, senão qualquer um. Vai parar na oficina certa. Conta os teus problemas, tuas fraquezas, tuas dificuldades e deixa Deus tratar contigo. Para quê? Porque você possa sair da oficina e você continue a sua corrida. Mas você tem que parar. Mas você fica empurrando. Não vou para a oficina, vou descer do carro, vou empurrar. Não é assim que você vai chegar, não é assim. No momento de cansaço, o inimigo sabe o que te oferecer. No momento do esgotamento, você sabe que precisa da manutenção, o inimigo está de olho em você. Sabe que o teu casamento não está legal, sabe que a tua vida espiritual não está bem, sabe que você está caindo em coisas que você antes não caía, sabe para onde está indo, né? O teu comportamento, ele sabe. Aí ele começa a te oferecer tudo porque você está vulnerável. Volto a dizer, o problema não é estar cansado, senão onde você vai parar no teu cansaço. Aonde? Deixa Deus trabalhar contigo. Se joga na presença de Deus. Se joga no colo de Deus. Amém? Se joga na presença de Deus antes de se perder no colo de Dalila. Porque homens não voltam mais para sua casa. Porque homens não voltam mais para sua esposa. Porque homens não voltam mais para os seus filhos. Porque homens não voltam mais para Deus. Porque no momento de fraqueza foram parar no colo errado. No colo errado. Leia comigo Isaías, vamos ler todos juntos.
Isaías 40. Com isso eu vou encerrar. Quem está me entendendo nessa noite? Isaías 40. Versículo 29. Olha o que Deus fala contigo nessa noite. Recebe como se fosse o próprio Deus falando com você. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quantos creem que é Ele que renova a nossa vida? É Ele que renova a nossa vida. Se você pensa que pelo fato de eu ser pastor não passei por problemas no meu casamento ao ponto de eu não aguentar mais, você se engana. Já passamos por crises muito feias. No ministério, quantas vezes eu também passei por crises internas. O problema não é esse. O problema não é esse, volto a dizer, o problema não é esse. Você pode estar vivendo um momento difícil, passando por crise, estando cansado, mas cuidado aonde você vai se refugiar. Por que as pessoas voltam para as drogas? Por que as pessoas vão buscar, tentando satisfazer a sua vida, preencher o que somente Deus pode preencher? Você sabe que alguém que adultera, querido, não é porque de repente, né, não é que nem quem já viu o Papaléguas? O coiote, ele colocava aqueles buracos, né? Lembra disso? Oh, é muito antigo esse desenho, meu Deus do céu. Agora que eu mostrei a minha idade. o cara colocava uns buracos, né, da marca Acme, né? Lembra? Aí era um negócio que ele tirava e colocava na estrada e virava um buraco. Aí o cara passou, caiu no buraco. Irmão, o pecado não é assim não. Não é que de repente eu estava andando e caí no adultério. Não é isso, irmão. O inimigo começa a te oferecer quando você está cansado, quando você está fraco, quando você precisa de manutenção e não faz. Quando precisa dar uma parada e não faz. Quando precisa ir no lugar secreto e não vai. E isso começa a acontecer dentro de você. A gente não percebe. E Dalila tenta uma vez, tenta 2 vezes, tenta 3 vezes, 4 vezes. Até que você se entrega. Até que você se entrega. Não foi Dalila que venceu, volto a dizer. Foi ele que desistiu. Foi ele que desistiu. Não faça isso. Vou dizer o que eu disse a última vez. Seja homem. Seja homem. E não desista. Não desista. Não abra o seu coração no colo de outra mulher. Não abra o seu coração. Não tente preencher o seu coração com outras coisas que não seja Deus e a sua família. Ali está o seu refúgio. E se você acha que a oficina está quebrada, desce, dá uma arrumada primeiro e faça manutenção. Faça. Amém? Fique de pé. Aleluia.